É ótimo estar aqui hoje. Fiz uma apresentação muito especial para vós. Vamos ver mais mudanças nos próximos 10 anos do que nos 100 anos anteriores. Isto é de loucos, não é? Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, na internet, na bomba nuclear, em todas as coisas por que passamos, mas agora aceleramos nesta corrida louca em que não é apenas a IA, mas 6 criadores de reis, e as pessoas alertaram-me para o facto de os reis serem machistas, por isso chamo-lhes agora criadores de rainhas. São 6, e é realmente espantoso ver que estão todos a acontecer. Primeiro, claro, a IA. Depois a computação quântica, a fusão nuclear. Estão a ser investidos milhares de milhões nisto. A que distância é que isso está? Algumas pessoas dizem 10, 15 anos, não 50 anos. Alterações climáticas com fusão nuclear. Sim, podemos resolver isso. É espantoso quando pensamos nesse potencial. Engenharia genética, biologia sintética, materiais de construção que antes só existiam na natureza, como a seda de aranha. E claro, a engenharia genética, a prevenção de doenças, não a cura do cancro, mas a prevenção do cancro. Diabetes. mRNA, o medicamento COVID, na mesma direção. E por fim, a geoengenharia, que altera a Terra para que volte a funcionar. Todas estas questões são extremamente controversas, e muitos países já disseram que quem quer que seja que governe apenas uma delas, e a IA, talvez a quântica, governa o mundo. Portanto, isto pode ser o paraíso ou pode ser o inferno, porque se governássemos o mundo juntos, colaboraríamos para que tudo isto funcionasse, o que de certa forma estamos a fazer, mas neste momento temos uma espécie de corrida às armas da IA. É claro que a fonte de tudo isto acaba por ser militar, mas temos todas estas discussões sobre como podemos usar isto para obter poder, mais dinheiro ou para o bem coletivo. E é essa a verdadeira discussão por detrás da IA. Penso que o poder que podemos ganhar com isto e os ganhos financeiros são enormes. Stuart Russell, professor da Universidade da Califórnia em Berkeley, disse que, basicamente, se jogarmos bem as nossas cartas com isto, podemos ter um crescimento do PIB de 4 a 8 vezes superior ao atual. Estamos a falar de 165 bilhões de dólares. Quer dizer, se o PIB puder crescer devido à IA, é provavelmente o maior desenvolvimento de sempre. Agora estamos aqui e perguntamos, o que significa tudo isto? Em 21 de fevereiro, fui a Lanzarote, nas Ilhas Canárias, e fiz um filme chamado O Bom Futuro. Isto foi a meio da Covid. Porque eu queria chamar a atenção das pessoas para o facto de haver um bom futuro. O futuro vai ser bom ou mau? E a maioria dos americanos é pessimista em relação ao futuro. Isto não tem nada a ver com política. É uma coisa geral. Aterrorizados com o futuro. Se falarmos com os millennials, pessoas entre os 25, 35, 40 anos, a crise climática, a IA a chegar, os robôs vão chegar e tirar-nos os empregos, e depois vão colher os nossos corpos para obter energia. Na Europa, cerca de 71% dos jovens europeus entre os 20 e os 40 anos sentem que o futuro não vai ser bom. Tenho me perguntado como se compõe esta imagem de bom ou mal. E há duas grandes ondas que estão a surgir atualmente. Uma é a mudança climática. A outra é a AGI, Inteligência Artificial Geral. E as alterações climáticas são a parte engraçada. Podemos resolvê-las. Temos todas as ferramentas científicas e tecnológicas. Também temos o dinheiro. Só temos de tomar as decisões corretas. Não é que nos falte ciência e tecnologia. Temos tudo isso. Na maioria dos países do hemisfério sul, é mais barato instalar energia solar e outros tipos de energia renovável do que carvão. Isso já é um facto, como na Índia. Por isso, só temos de pegar nos 2.000 milhões e meio de dólares de lucro diário da indústria petrolífera e transformá-los num desenvolvimento diferente. Basicamente, é possível resolver o problema. 20 anos, diria eu, de sofrimento. Vai ser difícil, mas temos formas de lidar com isso e temos possivelmente formas de o fazer recuar. Só temos de decidir. Quero dizer, a América já decidiu, o que me agrada. E agora, de repente, temos um cadáver climático sob a direção do presidente Biden, como um cadáver de paz para o clima. Inteligência artificial geral, ou seja, máquinas que podem fazer a maioria das tarefas melhor do que os humanos. É isso que é a AGI.
Este é o objetivo declarado da IA aberta. Inventar uma máquina que faça isso, não uma máquina que faça melhor Google Maps, ou melhor CRM, ou qualquer uma dessas coisas. Estamos a falar de uma máquina que é superior e que tem possivelmente um QI de 1.000 milhões. Um QI, entre parênteses, porque não tem QI emocional ou assim, mas sim QI intelectual. Temos 4 vertentes da IA. A primeira é, obviamente, a inteligência assistida, IA, seguida da automatização. Depois, a inteligência aumentada. E a última, a inteligência autônoma. E creio que as 3 primeiras são extremamente úteis. Vão aumentar o nosso PIB. Dão-nos a oportunidade de resolver os nossos maiores problemas. Tornam-nos mais inteligentes, mas não são inteligentes como nós. E são apenas melhores ferramentas. E essa é uma diferença muito grande. Esta parte, eu não acho que seja uma boa ideia. Por que é que havíamos de querer uma máquina consciente? A lógica por si só é uma coisa terrível. Alguns dos maiores governantes do mundo no passado tinham uma lógica e facilidades intelectuais incríveis, mas nada mais. Levou-nos a algumas guerras muito sérias e situações de risco de vida. Portanto, a questão, claro, é o controlo. E não apenas o controlo de máquinas tomadas de assalto ou de máquinas que se tornam desonestas ou o que quer que seja. O controlo do ambiente, por exemplo, a manipulação da opinião. E se as máquinas escreverem a maior parte da narrativa que vemos nos meios de comunicação social, o que já estão a fazer nas redes sociais? Isso é feito por máquinas. O que aconteceria com a nossa narrativa social? Por isso, quando pensamos na funcionalidade positiva, há 3 receitas que começam a ser bastante óbvias. 3 revoluções, como lhes chamo. A revolução digital, a revolução da sustentabilidade. É um 100x da revolução digital. Isto é, de fato, os próximos 1.000 unicórnios, empresas de 1.000 milhões de dólares, vão estar na tecnologia climática da sustentabilidade. Porque é para aí que está a ir todo o dinheiro. Grande azul, grande verde. Andam de mãos dadas. A última é difícil. O objetivo da evolução. As pessoas da minha idade, os baby boomers, não perguntamos muito sobre o propósito. Acho que temos vindo a fazê-lo ultimamente, mas é a maioria dos millennials e da geração X que está a dizer: qual é o objetivo de tudo isto? De que serve o mundo quando os 5% mais ricos estão mais ricos e todos os outros estão a morrer? Parece-me uma atmosfera pouco amigável, a menos que se possa migrar para Marte, como Elon está a planear fazer. A grande questão é o objetivo, a lógica econômica. Por que é que estamos a fazer coisas? Qual é o destino final? Chama isso o bom futuro. Voltando à questão do bem, volto a Maslow. O que é bom? Como é que chegamos a acordo sobre o que é bom? Adivinha? Não temos de concordar em ter uma mulher ou 2 mulheres ou 3 carros ou 4 carros ou uma casa ou esse tipo de coisas mais granulares. Apenas concordamos que ter necessidades fisiológicas e alguma segurança, se todos nós tivéssemos isso, já seria bom. O resto, amor e pertença, autorrealização, não morrer, ter uma família, ter alguma liberdade, isso seria considerado bom, penso eu, pela maioria das pessoas. E se mudarmos isto e dissermos, ok, e o resto da pirâmide? E estamos a chegar a um ponto interessante. Por exemplo, com a inteligência artificial, gastamos 98% do dinheiro em capacidades. 98%. Na construção de coisas melhores. Não gastamos muito dinheiro no alinhamento, certificando-nos de que será efetivamente útil. E por quê? Porque sim, é difícil ver o retorno do investimento em alinhamento, um tipo nebuloso de coisas humanas. Portanto, esse é um problema real. É isso que realmente queremos. Gostaríamos de ser humanos. Gostaríamos de ter autoestima, autorrealização, felicidade. E não é o departamento de tecnologia que está encarregue da felicidade, certo? Há aqui um ângulo interessante. A disparidade entre o alinhamento e o que investimos em tudo o resto. E eu diria que se continuarmos nesta direção, temos muito crescimento aqui, mas muito pouco aqui. É um problema clássico de desalinhamento. Por isso vamos acabar num sítio onde tudo está a funcionar, mas faz a coisa errada. Isto é como as redes sociais. Estão a funcionar lindamente. É uma ratoeira de IA. O Facebook obtém um lucro de 150 milhões de dólares por dia, essencialmente desmantelando a democracia. Porque o seu motor é um motor de manipulação regurgitante.
E o Twitter está prestes a seguir na mesma direção. Por isso, podemos dizer com segurança que se trata de um verdadeiro desalinhamento. Se o Facebook se mantivesse como era no início, poderia ser mais humano, certo? Se pagasse aos jornalistas, seria ótimo. Mas agora está completamente desalinhado com o que queríamos. Mas as ações continuam a ter um bom desempenho. Depois temos este argumento que já vimos muitas vezes: o nosso dinheiro está a crescer. O nosso dinheiro, os 10% mais ricos, está a crescer. De um modo geral, como se pode ver na 70 Mile Drive. O capital humano está a crescer um pouco, mas o capital natural está a afundar-se. É esse o tipo de legado que queremos deixar aos nossos filhos? Por outras palavras, aqui está o meu dinheiro, mas tem de ir para outro lado, porque este sítio está uma desgraça. Que sentido é que isso faz? Um estudo do Fórum Econômico Mundial mostra que quase todas as questões atuais são questões ecológicas, preocupações ambientais. E algumas das outras têm a ver com tecnologia. São estas as duas coisas, as duas vagas. E a nossa função no mundo dos negócios é olhar para ambas. Para termos a certeza de que estamos a criar um bom futuro, temos de marcar essas caixas. Temos de perceber qual é o destino final do que estamos a tentar fazer, em que direção estamos a ir, o que faz e o que não faz. Um ótimo exemplo é a tecnologia climática. Já referi anteriormente. Bem, temos toda a tecnologia. Isto é nos próximos 2 a 10 anos. Está tudo a acontecer. Vejam todas estas coisas: reciclagem de baterias, energia das marés, armazenamento de baterias, posição na agricultura. Quero dizer, é interminável. O Fórum Econômico Mundial diz que há 100 milhões de novos empregos na tecnologia climática. Temos de nos preocupar. Se olharmos para isso, é para lá que vai todo o dinheiro. Não admira que Biden tenha inventado este cadáver climático. Temos centenas de milhares de pessoas que gostariam de trabalhar aqui se houvesse um fundo para as pagar. Vemos aqui, por exemplo, que a inovação em geral conduz a novos empregos, sempre o fez. Será o mesmo com a IA? Não tenho a certeza de que se trate de empregos, mas sim de novas profissões. O mais difícil para nós será o facto de a IA se ocupar das nossas rotinas. E algumas pessoas gostam das suas rotinas. Talvez sejam reconfortantes, não sei. Mas se o seu trabalho é 95% rotineiro, como num call center, estamos em grandes apuros. Este é realmente um grande problema para os países em desenvolvimento. Mas, de um modo geral, esta é a tendência, certo? Mais inovação, coisas novas, novos empregos, novas profissões. Basicamente, a boa concepção do futuro tem tudo a ver com este tipo de nova narrativa. Vamos afastar-nos desta narrativa terrível. O futuro é uma porcaria e o futuro não vai acontecer. Não vai ser bom. Vai haver guerra. Sim, temos muitos problemas, mas as nossas soluções estão a explodir. Devíamos olhar para o futuro como olhamos para Nova York, o pior sítio do mundo nos anos 70, certo? Muito má reputação. Surgiu uma agência de publicidade, acho que foi o ano do ano, na verdade, e disseram: adoro Nova York. Eles diziam: de que está a falar? Nova York é o sítio mais terrível onde se pode ir. Eles inventaram isso do zero. E isso levou a que as pessoas aceitassem Nova York como um sítio estranho, barulhento e assim. E agora Nova York é um sítio que acontece e as pessoas adoram-no. Temos de reinventar a história do futuro e dizer: muito bem, o futuro pode ser espetacular. Só temos de jogar bem as nossas cartas. Não é que esteja condenado a ser mal só porque temos muitos problemas. Barbara Hubbard, famosa futurista, descansa em paz, morreu há 2 anos. Quando se vê o futuro, age-se. Quando agimos, tornamo-nos. O que é que isso vos faz lembrar? Terapia. Ao verem o vosso marido ou a vossa mulher agem. É exatamente isso. Temos esta impressão do que pensamos ser o futuro, por isso agimos em conformidade, e basicamente acaba por ser aquilo que tememos. Precisamos de nos abrir e dizer: talvez possa ser melhor do que pensamos. O futuro pode ser geralmente melhor do que pensamos. E há um desafio. Se nos agarrarmos a este paradigma, estamos tramados. O novo paradigma é maior. E não é novo. Quero dizer, Al Gore tem estado a falar sobre isto há 30 anos. Temos de nos ramificar com uma visão mais alargada da vida real. As pessoas, o planeta, o objetivo, a prosperidade. Essa é a nova narrativa. E nesse contexto, é totalmente inútil voltar ao velho mundo e usar as velhas frases comunismo, socialismo. Não, trata-se de uma nova narrativa. Não se trata de voltar a Marx e Engels. Trata-se de encontrar um projeto que funcione no futuro. Este projeto
Este projeto funciona durante algum tempo e cai da forma mais abominável no final do ano, aproximadamente. Porque nessa altura vamos fundir-nos com as máquinas para podermos manter o mundo a funcionar. Transhumanismo, singularidade, provavelmente não é o tipo de mundo que queremos. Esta é a receita para o futuro. E claro, em última análise, baseia-se na colaboração. É por isso que estamos aqui. Estamos a tentar colaborar e inventar, não apenas tecnologia, mas a nossa lógica do futuro. E é por isso que precisamos, há 10 anos que falo disto, né? Uma agência internacional de inteligência artificial. Como a agência que gere as questões nucleares, a agência atômica. A ONU está a estudar o assunto. Muitas empresas estão a analisar esta questão. Precisamos de uma entidade que diga, ok, o que estamos a fazer exatamente? Quais são as regras? Como é que não podemos sobrecarregar demasiado a ciência, a tecnologia e as empresas de tecnologia? Sei que neste país a legislação é mal vista em todos estes domínios. Digo-vos uma coisa, se não tivermos isso, não temos normas. E sabem o que acontece quando não temos normas? Não podemos trabalhar em conjunto. Vamos precisar de normas para identificar a IA generativa. Este vídeo é real ou não? Precisamos de uma bandeira, uma marca de água? Pode ser feito facilmente. Não podemos deixar que isso cresça. Se o fizermos, acabamos por ficar como as redes sociais, mas 1000 vezes mais mal. Vamos precisar de perceber quais são as regras do jogo. Se imprimirmos dinheiro falso, vai-se para a cadeia. Se imprimirmos vídeos falsos de pessoas, somos elogiados nas redes sociais. É uma situação estranha aquela em que nos encontramos neste momento. Falemos do que acontece com os seres humanos e as máquinas. HI e IA. Inteligência humana e inteligência das máquinas. O que está a acontecer aqui é que temos este tipo de convergência e pode ser assustador quando não se tem 15 anos e se é um jogador. Portanto, estamos a olhar para este tipo de transição. Basicamente, o que está a acontecer entre humanos e máquinas é um vai e vem. Isso está a acontecer em todo o lado. E algumas das coisas mais bizarras, como ligar o cérebro à internet com elétrodos, ou fazer o upload do cérebro para a internet, ou dar a luz fora do útero, a chamada exogênese. E é aqui que tudo começa. Vamos falar com as máquinas. Elas estão a falar conosco. A nossa interface, digitando, usando isto. Agora só vamos falar para a parede, para o relógio de pulso, para um pequeno dispositivo de botão. Em quem devo votar? Onde está o meu par? Isto é comida saudável? É para onde estamos a ir. O ChatGPT pode agora falar consigo. Quem és tu? Sou o ChatGPT, um modelo de linguagem da OpenAI. Como posso ajudá-lo hoje? VozFish. Obrigado. O chatbot tem agora uma voz, na verdade 5. Olá, 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 olá. Quem está a controlar essas respostas? E são de fato reais? Ou são respostas comerciais que são comercialmente viáveis? Serão todas aquelas coisas que mais temíamos? O domínio da máquina, portanto, a inteligência é incorporada. Todos os psicólogos vos dirão que pensamos com o corpo, não apenas com o cérebro. Quando vemos as coisas com os olhos, vemos-las com os ouvidos, o nariz e o tato. É isso que fazemos. É por isso que mesmo a câmara mais avançada capta 3% da nossa vida, porque não vemos com os olhos. Dizer que a inteligência digital significa como se fosse como nós, e que claramente não é. Mas agora estamos a inventar máquinas que podem compreender a realidade e podem fingi-la. Podem de facto agir como se fossem como nós. É isso que o ChatGPT faz. Mas no final, o ChatGPT não faz ideia do sentido da sua resposta. E não quer saber, porque a prioridade do ChatGPT é completar a resposta, obter a combinação mais lógica de palavras, dar uma resposta em praticamente qualquer termo, não tem a ver com verdade, nem com responsabilidade, nada disso. Por isso, é muito útil a semelhança do Google Maps. O objetivo do Google Maps não é garantir que não me sinto mal quando conduzo por uma estrada de montanha que me mostrou. É apenas a distância mais curta. Estou à procura da distância mais curta, mas nem sempre queremos a distância mais curta. E usamos o Google Maps como devíamos usar a IA. Olhamos para o Google Maps e dizemos, oh, é interessante, mas não, isso não pode ser verdade. Ou tenho dúvidas, estávamos a questionar e continuamos a usá-lo. É assim que devemos utilizar a IA. E claro, o Google Maps é IA. É disto que tenho medo. Um gênio universal no meu bolso que se torna o meu cérebro digital.
Este aqui já é o meu segundo cérebro. Para alguns dos nossos filhos, é o nosso primeiro cérebro. Imaginem se eu tiver isto, se for totalmente barato e se 4 mil milhões de pessoas o tiverem. Quais são as regras para isto? Posso continuar a fazer coisas sozinho? Posso levantar-me da cama de manhã sem me ligar a isso? Substituir a humanidade é o maior negócio de sempre. Mas será sensato? O que precisamos de fazer é descobrir como usar isto como uma ferramenta, como um martelo. E como um martelo, esta ferramenta pode matar pessoas. Posso pegar num martelo e matar o meu vizinho. Ou construir uma casa, a mesma coisa aqui. Temos de descobrir como usá-la como uma ferramenta. E depois temos de pensar no outro lado da questão, a nossa inteligência humana, biológica, que é complicada, social, sinestésica, emocional. Há tantos tipos de inteligência que nem sequer sabemos como a definir. E alguém pode ser completamente desprovido de inteligência em lógica e muito inteligente noutra coisa. Experimenta isso com uma máquina. Que inteligência é que uma máquina tem? Números, dados, lógica, e aí é ilimitada. E por isso é tão útil pegar nestes dois, juntá-los. Mas não nos enganemos quanto às prioridades. Só porque esta máquina pode mostrar-me tudo, ela vê entre parênteses 3% do mundo. É isso que ela sabe. Vou dar-vos alguns exemplos sobre inteligência digital. Pedi a Stability AI para descobrir o futuro verde e sustentável de Silicon Valley. E ela deu-me algumas imagens interessantes. É interessante que a maior parte delas se pareça com a sede da Apple, mas esse é o futuro do Vale do Silício, de acordo com a IA. Não sei se me hei de rir ou chorar, mas felizmente colocou-me no futuro. E eu estava a pensar, não, este não sou eu, obviamente, mas isto é o que ela pensa que sou eu. Isto dá-nos um exemplo do que se está a passar aqui. E depois foi um pouco mais longe. Dizia, muito bem, neste futuro, a DRGE vai ser muito rica. E eu gostei disso. Mas aqui está o ponto principal. Há uma enorme diferença entre interessante, engraçado, bom para alguma coisa, divertido e realmente bom. A diferença é enorme. Não estamos a falar de 2 ou 3 passos. Estamos a falar de 1000 passos. Então, queres usar a aplicação para isto? Isso é bom, sim. Mas para a tornar realmente boa, como uma coisa humana, é por isso que as máquinas podem fazer música. Podem, mas será que é mesmo boa? Ou talvez não saibas o suficiente sobre música para saberes o que é realmente bom, por isso, limita-se a usá-la. Isso também é bom, mas não devemos confundir essas coisas com a forma como isso funciona. Há aqui aspectos muito importantes. A criatividade requer emoções. As máquinas não têm emoções e não deviam ter. A segunda é que o significado requer existência. Como é que saberíamos o significado de alguma coisa se não existíssemos? Podemos simulá-lo, claro. Grande provérbio aqui de um país em África, o Malawi, diz que o conhecimento sem sabedoria é como água na areia. O conhecimento sem sabedoria pode ser muito útil quando se trata de respostas simples. Como é que ligo o meu cabo à minha entrada HDMI? Ok, não preciso de sabedoria para isso. É bastante claro o que está a acontecer aqui, pois estamos a caminhar para o futuro em que esta pirâmide está a mudar completamente a pirâmide do trabalho. Estamos completamente noutro lugar agora, na medida em que a parte inferior desta pirâmide pode e será ocupada por máquinas inteligentes. Isso é basicamente informação de dados e conhecimento simples. Conhecimento simples. E essa é a maior mudança da nossa vida. Os robôs não estão a vir buscar os trabalhadores das fábricas. Isso já está feito. Eles estão a vir para os trabalhadores do conhecimento. Somos nós. E se formos espertos, vamos dizer, ok, ótimo. Então o que fazemos é concentrar a nossa inteligência nisto. Colocamos-nos onde devemos estar. Conhecimento profundo, conhecimento tácito, compreensão, sabedoria, propósito, intuição. Penso que vai demorar muito tempo até termos máquinas que tenham sabedoria, objetivo, intuição, imaginação, consciência, crenças, valores, religião, ética, etc. Porque não são dados estruturados. Não são cenários de sim ou não, e é esta que tem de proteger. Imaginem um mundo onde não podem fazer isto.
porque isso tomou conta de tudo. Fazemos uma entrevista com uma entidade patronal, eles analisam o nosso rosto e a máquina diz: consigo ler o verdadeiro interesse do Gerard neste emprego, e não é certamente trabalhar bem consigo. A questão número 1 da vida, claro, é, em última análise, a questão do objetivo. Portanto, à medida que avançamos nesta pirâmide, vamos basicamente ver muitas mudanças, porque as rotinas vão ser feitas por máquinas. Rotinas significam dados e informações. Se forem coisas realmente estruturadas, simples, porcas e parafusos, trabalho de base, ou sujo, aborrecido, perigoso, os 3Ds, as máquinas podem fazer isso. O conhecimento intelectual, penso que também nós vamos mudar-nos para aqui. É por isso que estão aqui. É o que as máquinas não estão aqui para entender a parte intelectual do que estou a dizer. Podiam simplesmente ler o meu livro. Estão aqui para isso, para se ligarem e dizerem: há um momento em que percebo alguma coisa. Se trabalham como radiologistas, são como o coiote, que já está à beira do precipício, mas ainda não olhou para baixo e não se apercebeu que não há chão por baixo dele. As pessoas deviam deixar de formar radiologistas agora? Geoffrey Hinton, famoso investigador de IA. Um tipo brilhante que se despediu do seu emprego na Google para poder falar sobre isto. Mas isto foi em Asilomar, na verdade, ao fundo da rua, há pouco tempo, onde ele disse que os radiologistas serão inúteis porque as máquinas podem fazer isso. Basicamente, temos de perceber que não é falso o que ele está a dizer, mas ainda não está a acontecer, porque os radiologistas usam a tecnologia para melhorar o seu jogo, não para desistir do seu jogo. Isso provavelmente não pode ser feito num centro de vendas ou num centro de atendimento ao cliente, mas essa coisa rotineira, carros autônomos, já temos isso? Muito bem, São Francisco, certo? Muitas coisas acontecem em São Francisco. Nem todas são boas, mas sim, em princípio deve funcionar. Mas não vemos isso em todo lado. É um longo caminho até aos carros autônomos. Entretanto, temos a condução assistida, que vai ser tudo isto. E, basicamente, esta é a realidade. Provavelmente já os viu nas redes sociais. Vídeos que se tornaram virais de táxis sem condutor em São Francisco a causar engarrafamentos. Foi a isto que ele chegou. E, à medida que as frustrações aumentam, a supervisão parece estar a dar os seus próprios passos. É interessante ver que não estamos socialmente preparados para nada disto. Acho ótimo que esteja a ser feito em São Francisco, mas isto não vai acontecer em Roma tão cedo. Provavelmente, a experiência durará cerca de 4 minutos, até que a ambulância chegue. Portanto, a questão do objetivo. Por que estamos a fazer isto? Onde é que isto vai dar? Este tipo é o diretor executivo de uma aplicação chamada Hagen, faz vídeos sem câmeras. O utilizador carrega imagens, dita texto, coloca-o no áudio e a aplicação faz vídeos com sincronização labial. É isto que ele faz. Este é um vídeo com sincronização labial. E se a IA pudesse gerar vídeos? Criamos uma tecnologia de IA na Hagen para substituir a camada da câmera, desbloqueando 100 vezes mais criatividade. Este vídeo foi 100% gerado com IA, com o meu avatar e clone de voz sem a câmera. É fantástico. Depois temos a Samsung Neon, humanos digitais. Não é a mesma coisa, mas vai na mesma direção, principalmente para expositores de lojas e esse tipo de coisas. Também muito interessante, provavelmente não tão ambicioso como a ideia do Hagen, mas pergunto-me sobre isto. Pergunto-me sobre o Hagen, por exemplo. O que acontece se isto funcionar? Vamos ter, não sei, 5 milhões de visualizações ou 5 trilhões de vídeos por dia que são ainda piores do que os que vemos atualmente, feitos por humanos. Isso seria um grande feito. E quem é que pode dizer que sou mesmo eu? Parece uma ideia de negócio, mas acho que o que precisamos mesmo é que as empresas de tecnologia se comprometam. Chamo-lhe um juramento tecnocrático. O juramento diz: comprometo-me a colocar a humanidade acima da tecnologia em todos os casos. Isso também significa que me comprometo a colocar o benefício coletivo humano sobre o rendimento. E muitas empresas fizeram isso em tecnologia. IBM, Google, Microsoft, para assumirem o seu compromisso de uma forma menos óbvia, porque o problema é este. E este é um verdadeiro desafio para nós. A tecnologia é moralmente neutra até a utilizarmos. William Gibson. Não tem ética. E o meu argumento é que não devia ter. É uma ferramenta, por amor de Deus.
Como é que podemos esperar que a ferramenta compreenda os valores? Os valores são confusos. Um desalinhamento clássico. Temos de descobrir como traduzir as nossas expectativas do que queremos para a ferramenta e como regular, como gerir contratos sociais. Ninguém gosta da palavra regulação, mas parece-me insuperável. Caso contrário, vamos acabar aqui. Estamos a ser reduzidos a um fluxo de dados. Isto é o Facebook. Tu não és mais do que isto. Reduzidos a zeros e uns. Devemos ter cuidado com o que queremos e com o que pedimos. O problema do rei Midas. Já ouviste falar do problema do rei Midas? O rei Midas aqui à esquerda com um vídeo antigo. O rei Midas queria que tudo o que tocasse se transformasse em ouro, porque queria ser muito rico. E foi-lhe concedido um desejo por quem está lá em cima para transformar em ouro tudo aquilo em que tocasse. Acontece que ele não pode comer ouro, por isso morreu. Esse é o problema do rei Midas. E aqui está o nosso problema do rei Midas. O robô faz o trabalho. Será que é mesmo isso que queremos? Será que vamos ficar assim tão satisfeitos com isso? Os nossos filhos a trabalhar em realidade virtual? Apple Provision. Serei o primeiro a comprá-lo. Sou um fanboy da Apple. Podem imaginar onde isto vai dar. Vou ser capaz de viver no mundo real depois de usar isto? Os meus filhos e a minha mulher vão ser muito aborrecidos quando eu tirar isto, porque não vão ser tão elegantes como isto. Aqui está uma ótima citação de uma empresa chamada Inflection. Eles têm um assistente pessoal digital chamado Pi.ai. E isto é o que o diretor executivo diz sobre o rumo que isso vai tomar. Toda a gente vai ter um assistente inteligente. Uma inteligência pessoal que o conhece, que é super inteligente, que compreende o seu historial pessoal e que pode realmente manter o estado. Pode conservar coisas na sua memória de trabalho. Por isso, será capaz de pensar no seu dia, de ou ajudar a definir prioridades, de ou ajudar a inventar, de ser muito mais criativo. Será um assistente de investigação, mas também será um treinador e um companheiro. Isto vai ser muito interessante. Se este Vão ganhar trilhões de dólares, tenho a certeza. Primeiro moldamos as nossas ferramentas e depois as nossas ferramentas moldam-nos a nós. Marshall McLuhan nos anos 70. É claro que todas as nossas ferramentas nos vão moldar, mas dentro do razoável. Se a IA vai ser tão inteligente, dando-nos respostas constantes de cima, sim, isso pode ser útil. Ou então, como diz Larry Gensler, o próximo crash da bolsa será causado pela IA. Porque ela vai dar-nos as respostas do topo. E então decidimos fazer coisas que são completamente baseadas em não factos, causando um crash da bolsa. Não porque a IA faça coisas intencionalmente, mas porque são completamente falsas, como o Brexit e a Turquia. Isso pode causar um crash na bolsa porque o sistema é uma caixa negra. Abre as portas do hangar, Hal. Receio que não possa fazer isso. Todos conhecem este filme. Vamos todos ficar ali a gritar, por favor, abre a cápsula. Claro que estamos muito longe disso acontecer, porque há muitas salvaguardas, mas temos de pensar nisto. Quando pensarem no vosso negócio, mantenham sempre o ser humano no circuito. Mesmo que seja mais caro, que seja menos eficiente. Se parecer desajeitado, mantenham o ser humano no circuito. É assim que reforçamos o nosso valor. É assim que nos certificamos de que é real. É por isso que as redes sociais devem ser reumanizadas. Contratem os vossos 20 mil jornalistas. O Facebook teria dinheiro para contratar 100 mil jornalistas. Essa seria a solução para Elon, mas não. Ele quer construir uma máquina gigante que cospe dinheiro e insere pessoas. Portanto, isto é algo em que temos de pensar. Como é que mantemos os humanos no circuito? O que é que vamos fazer a seguir? Fiz um filme sobre isto chamado Look Up Now. Aqui está o código QR, se tiverem o vosso telemóvel pronto. Fácil de lembrar, lookupnow.tv. Vou falar sobre o ser humano, a revolução dos objetivos e depois termino com algumas observações. A parte mais importante disto, claro, são os millennials. Como ouvimos há pouco, eles tomaram o controle. Estamos a dar-lhes o nosso dinheiro. E se olharmos para os gráficos, é totalmente óbvio. O dinheiro está a passar de nós para os millennials. E eles têm exigências diferentes. Estão à procura de um objetivo. É evidente que gostam de dinheiro, mas a mudança é enorme.
Algumas pessoas preveem que na Europa, cerca de 70% de todos os cargos executivos e metade dos cargos políticos serão ocupados por millennials entre os 25 e os 40 anos nos próximos 5 anos. Portanto, está a chegar uma grande mudança. Vemos tudo isso aqui, o impacto econômico da IA. Penso que os millennials vão apreciar isso, mas vão perguntar por quê e quem, e se é justo para todos. Vão perguntar por quê e como e quem é que manda. Quem controla a missão, a humanidade? Como é que conseguimos transpor esta ideia para este mundo? Por isso, fiz uma pequena calculadora para os 4 Ps, classificando as empresas com base nos 4 Ps. Como gosto de bater no Facebook, vou fazer isso de novo agora, meta, é claro. Esta é a meta pontuação, 8 em prosperidade, grande ação. Objetivo planeta, um pouco. Pessoas, um bocadinho, somando 16. Depois peguei na empresa mais próxima do Facebook, a companhia petrolífera da Arábia Saudita, Aramco. Prosperidade, 10. Objetivo, 1. Planeta, se houvesse um 0, eu punha um 0. Pessoas, 4. Somando o que? Adivinhou? 16. Se classificássemos as empresas com base nisto, qual seria a classificação da sua empresa? Essa é realmente a pergunta-chave. E em tecnologia, essa é a pergunta número 1. Porque agora estamos a pensar em como vamos atrair mais pessoas. Como vamos construir uma nova lógica. Penso que estamos a passar desta ideia aquilo que chamam CISDAC, o mercado de ações sustentável. E há, de facto, uma em São Francisco, a Bolsa de Valores a longo prazo, que está a tentar fazer isso. Pensamento a longo prazo. E é para aqui que todas as economias estão a mudar. E a América é particularmente difícil devido à estrutura empresarial do que estamos a fazer aqui. Na Europa temos muitas discussões sobre este assunto e, claro, também na Ásia, mas é evidente que isto vai conduzir a um futuro completamente diferente. Aquilo a que chamo o bom futuro, de muitas formas diferentes, vai materializar-se aqui mais rapidamente do que pensávamos, porque também estamos a entrar num novo mundo em que a ênfase está a passar da economia para o clima. Sei que é difícil de acreditar quando pensamos nisso, mas é o que está a acontecer. E depois, claro, centrado na geração do milênio, o sistema em geral, passando a um nível político para este novo mundo onde há mais do que um objetivo. A grande tecnologia não deve ter como objetivo substituir os seres humanos, diz Doc Edelberg. Deve amplificar as capacidades humanas. E vejo isto refletido em tantas coisas que vejo hoje em dia, que as pessoas olham para o chat GPT e olham para ele como se fosse uma pessoa. Não, é uma caixa de cabos, por amor de Deus. Não é humano. Pode fazer-se passar por humano muito bem. Podemos usá-lo como uma ferramenta, mas não é Deus. Não é uma religião. Não é algo de que possamos falar ou tocar. A atual geração de IA é toda ela piloto automático. Na verdade, é uma caixa negra que está a ditar, de facto, a forma como a nossa atenção está focada. No futuro, o que é mais emocionante nesta geração de IA é que talvez passemos do piloto automático para o copiloto. Do piloto automático para o copiloto. Penso que a Microsoft também fez uma apresentação aqui. Foi o Satya, claro. Muito importante. O piloto automático significa que não fazemos nada. Faz apenas o que o Google Maps faz. O Copilot ajuda-nos a pilotar-nos a nós próprios. O que não queremos é que a tecnologia seja o piloto e nós só vamos à boleia. Penso que isso seria dar um passo em frente. Temos a revolução digital. Muitas pessoas falam sobre o que está a acontecer aqui e na China. Por isso queria esclarecer um pouco esta questão. Se olharmos para este gráfico, a China está no topo da lista em muitos aspectos, como a investigação e, claro, o tamanho do modelo, etc. Mas a América tem, obviamente, uma vantagem sobre os chips e no investimento. Portanto, se olharmos para este bolo, isto é realmente assustador, certo? O investimento da América em tecnologia é maior do que o do mundo inteiro em conjunto. É por isso que este gráfico irônico aqui à esquerda deve ser visto com cautela. A Europa tem tudo a ver com o benefício coletivo e o humanismo. E isto é, de facto, uma questão de dinheiro, claro. E Scott Galloway, o professor G, diz uma coisa muito importante. Diz que, basicamente,
A América é um ímã para o mundo porque 2/3 das pessoas que vêm trabalhar em tecnologia não são americanas, são estrangeiros. 27% deles são chineses. Portanto, é isto que está a acontecer. As pessoas pensam que a América não vai ser o principal motor. Eu penso que é, e continuará a ser. E também, o dólar ainda está lá, certo? O dólar é a moeda. Apesar de todas as discussões sobre o Banco Central, a moeda digital e todas essas coisas, ele ainda está lá. Vamos publicar os diapositivos mais tarde para que possam dar mais uma boa vista de olhos às estatísticas. Sustentabilidade. É muito importante refletir sobre isto. Os factos são claros, certo? Estamos a caminhar para um mundo em que a sustentabilidade, dinheiro, o verde, é um negócio. É um investimento. Mas, de um modo geral, gera dinheiro novo e novos empregos. E este é o prego da morte no caixão da indústria petrolífera. E claramente o investimento está a explodir. E as curvas são todas assim. Os veículos elétricos, quero dizer, são todos exponenciais. É irresistível. Se não fizerem parte disto, não estarão por cá para o testemunhar. Portanto, estamos perante uma situação em que basicamente o verde é o novo digital. E tudo o que fazemos deve estar ligado a isto, porque agora o impossível é o novo normal. É uma história bizarra quando olhamos para trás e dizemos, não, isso não é possível, ninguém vai concordar com isso. Não, aprendemos isso na Covid. As coisas que temos de fazer para que funcione em França, já não se pode voar de Paris para Lyon, tem de se ir de comboio, é obrigatório. Proibido. França, certo? Não tenho trabalho aqui, não temos comboios suficientes aqui. E aqui, à esquerda, vê-se a quantidade de CO2 que a indústria da computação está a emitir. A computação, especialmente a IA e, claro, o Bitcoin e assim por diante, está causando mais CO2 do que todo o negócio de viagens. Isso vai ter de mudar. No Fórum Econômico Mundial, muito disso estava a ser discutido. Basicamente, a ideia do impossível tornou-se o novo normal. Os novos modelos de negócio consistem em trabalhar em conjunto para criar soluções criativas. Basicamente, estão num mundo como este. Quando a moeda de carbono se torna algo que estamos a analisar. Uma ótima ideia deste tipo. Kim Stanley Robinson. A moeda de carbono é basicamente uma moeda que está a ser inventada pelo Banco Central, que está numa fase de proposta neste momento para pagar aos países do Sul para não retirarem o carbono. É a única solução para este problema. Sei que parece extremamente otimista, mas esta é a citação do Wall Street Journal. Podem encontrar o artigo aqui. É um conceito radical. Criaria cerca de 5 bilhões de dólares de fundos por ano para que o Brasil e a Índia não peguem no CO2 e o apaguem. Califórnia? Processando todas as grandes companhias petrolíferas. É uma jogada de um tipo que não é socialista, claramente. Isto é o que ele diz. Acho que está na altura de sermos muito mais claros. Esta crise climática é uma crise de combustíveis fósseis. Esta crise climática persiste. Não é complicado. Não é complicado. É a queima de petróleo. É a queima de gás. É a queima de carvão. E precisamos de chamar a atenção para isso durante décadas e décadas. Governador da Califórnia, estamos a entrar num futuro em que estar no negócio do petróleo e do gás é semelhante a estar na cena do crime. Sei que parece radical, mas é óbvio. Estamos a passar da era do carbono para a era das energias renováveis. E a tecnologia vence as mercadorias porque este mundo é diferente. Portanto, este será um cenário totalmente diferente à medida que avançamos neste futuro com a inteligência artificial. As máquinas estão a tornar-se cada vez mais parte das nossas vidas e podem ver o mundo real e dar-nos conselhos reais. Temos de perseguir a IA com competência e não com consciência. Essa é a chave para o nosso futuro. Comercialmente, com sucesso, todas as coisas que são melhores do que antes utilizam a IA, mas não vão substituir as pessoas. O objetivo de criar uma máquina que seja consciente, sobre-humana. Este não é um bilhete para o nosso futuro. Na minha opinião, é um bilhete para o desastre. Precisamos de pensar nisto e no que isso significa para nós, à medida que avançamos para este novo futuro, o bom futuro, 3 coisas. Temos de nos empenhar nas 3 coisas, não apenas numa delas.
Se somos uma empresa de tecnologia, já não podemos ir só até aqui. Tem de ir para aqui e tem de pensar no objetivo. O ponto principal do nosso futuro são estas três coisas: ligado, inteligente, verde, e não se pode escolher apenas uma delas. Não é possível. É uma questão de credibilidade. É uma questão de saber o que o público quer, o que os millennials querem. É uma escolha que estamos a fazer entre esses dois mundos. É uma escolha que estamos a fazer. Temos de pensar em coisas como o imposto sobre a automatização, como a reciclagem, como os requisitos obrigatórios. Ou fazemos a outra escolha que diz: ei, um mundo com 3 graus de aquecimento. É assim que ele se parece. Vejam onde está a Califórnia. Tantos dias acima dos 30 graus Fahrenheit, que é a zona da morte, basicamente, com umidade elevada. O aquecimento de 3 graus tem este aspecto. Esta é uma escolha que estamos a fazer. Tal como a outra escolha sobre a IA é dizer: não fazemos nada, cada um luta por si. O futuro que podemos criar aqui é feito por optimistas. Apesar de todas as coisas más, não temos menos problemas, mas temos mais ferramentas, mais capacidade. Optamos por olhar para isto e dizer: qual é a nossa capacidade para resolver isto? De que é que precisamos, em vez de dizer: meu Deus, mais uma catástrofe? A sua mentalidade contém o seu futuro. Ficaria surpreendido se abrisse a sua mentalidade para o que é possível e como podemos realmente colaborar e como os humanos não são maus, ao contrário da crença popular de que os humanos não conseguem fazer nada. De fato, conseguimos, estamos a conseguir e vamos conseguir. Antônio Gramsci, grande filósofo italiano, disse: precisamos do pessimismo da mente, do intelecto, otimismo da vontade. E eu acrescentaria a isso, o otimismo do coração. Podemos ser críticos e dizer: não, isso não vai funcionar, ou fazer perguntas, mas temos de nos manter positivos e dizer: sim, podemos fazer com que algo resulte, porque o impossível é o novo normal. Por isso, não se esqueçam de ter isso em mente quando estiverem a ver todas as coisas de que falei. Quero agradecer-vos imenso pelo vosso tempo. Este é o meu lema. O futuro é melhor. Vamos descobri-lo e, por favor, deem uma vista de olhos ao meu livro, Technology versus Humanity. Muito obrigado.